nosso tema da anestesia Brain Blinded, a prática Brain Guided, uma discussão que vai muito além de técnica. Hoje a gente vai falar como a gente enxerga, interpreta e toma decisões sobre o cérebro durante o cuidado perioperatório. Tá? Quem vai conduzir esse webinar, essa discussão, é o Dr. Enes Donizete. Ele é especialista em clínica médica e anestesiologia, com atuação voltada ao manejo de pacientes de alto risco, cenários onde precisão e leitura fisiológica fazem toda a diferença. O Dr. Enes, ele lidera esse olhar mais integrado da anestesia, conectando monitorização, fisiologia e tomada de decisão clínica de forma prática e aplicável no dia a dia. E é exatamente essa visão que dá a base ao que a gente vai discutir hoje. Então, se você quer saber mais sobre essa abordagem, sobre os materiais que o Dr. Enes tem mostrado, entra no Instagram, pesquisa lá, @paciente de alto risco, não vai se arrepender. O Dr. Enes tem preparado uma série de vídeos muito importantes, com bastante informação rica, então não fica de fora, e também saber sobre os próximos webinars. Eu vou dar uma boa noite especial para todo mundo, mas eu queria dar essa boa noite para uma pessoa em especial e cumprimentar todo mundo. Professor Altamirando é um dos ícones da anestesia no Brasil e é o embaixador perpétuo da anestesia Diana aqui no nosso país. Então, meu boa noite vai para o doutor Altamirando e vai para todos vocês. E agradecer aqui a disponibilidade de vocês aí para a gente estar conversando essa noite. Por que a gente está colocando essa discussão sobre Brain Blinded e Brain Guided? Porque quando na década de 80, apareceu um trabalho que foi fenomenal. Esse trabalho falava sobre errar é humano. Aquele trabalho, na verdade, que foi 2 trabalhos que foram feitos e que, extrapolado pelo número de pacientes operados nos Estados Unidos naquela época, davam conta que em torno de 45, 48, até 100 mil americanos poderiam morrer por ano relacionados a eventos adversos. Isso foi na década de 80. Né? Esse trabalho foi um trabalho fundamental para a gente entender evento adverso no cenário da medicina, mas em especial da anestesia, do cuidado hospitalar. E isso virou uma revolução, porque bilhões foram gastos. Eu vou corrigir melhor. Trilhões de dólares foram gastos pelo mundo inteiro para melhorar a questão da segurança. Naquele momento, a terceira causa de morte da humanidade era evento adverso. A primeira causa praticamente se repetia num lugar ou no outro, era doença cardiovascular e câncer, e a terceira causa, na década de 80, 90, eram os eventos adversos. A gente conseguiu resolver isso. Hoje, nas estatísticas mundiais, aparece na posição 10ª, 11ª, 12ª, depende dos dados em que você está se referindo e a região do hemisfério do mundo que você está se referindo, mas aí mudaram as coisas. Por quê? Porque os sistemas de notificação melhoraram por demais. E isso melhorou no mundo inteiro. Não melhorou só na Europa, nos Estados Unidos. Melhorou especialmente aqui no Brasil. O número de prontuários eletrônicos que a gente tem hoje no país, o número de anestesias hoje, que são efetivamente, como diz o meu amigo Diógenes, se você não tem dado e você não tem número, não tem numerador e indicador, você não tem nada. Pois bem, então a gente passou a utilizar isso e esses dados começaram a aflorar uma outra situação, as chamadas complicações pós-operatórias. Quando a gente fala de complicação pós-operatória, a gente está falando de complicação pós-operatória sensual, procedimentos invasivos e cirurgias. Hoje, no mundo, a terceira causa de morte da humanidade são as complicações pós-operatórias. Então, essa questão tem, de certa forma, tirado o sono de muita gente. E mais do que isso, ela tem deixado algumas entidades nacionais e internacionais com a sensação de que nós podemos fazer mais e podemos fazer melhor. E alguns dados apontam nessa direção. Quando a gente olha essa questão do problema como uma escala global, uma chamada de ação, vai ser o primeiro tópico que a gente vai avaliar. Depois nós vamos avaliar a questão do paradigma atual, que a anestesia
cega, as leis do cérebro, os moduladores negligenciados, na nossa opinião, os desfechos do impacto econômico disso, o ecossistema de monitorização integrada, que é uma das nossas proposições. O número 7, o Brain Target, um algoritmo de inteligência artificial e um consenso SAESP, que é um trabalho que nós estamos fazendo junto com o Dr. Tício, junto com a doutora Cláudia Simões, em que a gente vai levar a cabo nos próximos 2 anos, na próxima diretoria da SAESP, em que a ideia nossa é trabalhar com isso de uma forma o mais ecumênica possível, ou seja, o mais associativa, o mais inclusiva possível. E depois vamos para a conclusão. Então, o primeiro ponto é a gente ter uma ideia daquilo que é a grandiosidade. Se isto é um problema, que tamanho é esse problema? Quando a gente falou que a terceira causa de morte no mundo são as complicações pós-operatórias, a gente está falando em torno de mais ou menos 15 a 20 milhões de pacientes que são afetados por ano. Tem um dado do Fórum Econômico Mundial muito interessante que levantou recentemente esse ponto e colocou como um dos mais graves problemas de saúde pública, Fórum Econômico Mundial, Organização Mundial de Saúde, levantaram esse ponto como um dos mais importantes nos próximos anos, a questão das lesões relacionadas ao sistema nervoso central. E por que isso? Pelo tamanho que isso significa. Dados de 2 anos e meio, 3 anos, coletados pelo Fórum Econômico Mundial, dão conta de um prejuízo para a humanidade da ordem de 5 trilhões de dólares relacionados nos últimos anos às complicações neurológicas no pós-operatório, que compõe aquele grupo da terceira causa de óbito da nossa humanidade. Pois bem, quando a gente olha a questão dos pacientes de alto risco, a taxa de mortalidade em 30 dias, em média, 5%. Só que na mediana pode chegar a 48%. Por exemplo, cirurgia abdominal de grande complexidade, praticamente 90% delas realizadas sob o regime de urgência e emergência, uma boa parte delas realizadas em pacientes acima de 70 a 75 anos de idade com comorbidades. A taxa de mortalidade medida por um trabalho publicado no Reino Unido, chegou a 48% de taxa de mortalidade. E quando a gente sobe a idade desses pacientes, a humanidade melhorou muito nos últimos anos em relação à sobrevida. Então, pacientes hoje de 80, 90 anos fazem parte do nosso cotidiano cirúrgico. Então, essa população, então, ela é muito mais vulnerável. Quando a gente vai para cirurgias de urgência, quando a gente vai para cirurgias mais complexas, essa taxa de mortalidade ela vai variando nas medianas, com 16%, 18%, 20%. Tem um trabalho muito interessante feito no Reino Unido, que pegou esses pacientes de cirurgia submetidos à cirurgia abdominal de alto risco e criou um bundle para eles. Esse bundle era feito da seguinte forma: pacientes que chegavam no pronto-socorro tinham uma escala de avaliação de risco, imediatamente eles eram levados para um exame de imagem, tomografia, ultrassom. Se tivesse qualquer presença de líquido na cavidade, esses pacientes eram submetidos a antibiótico na própria tomografia, no ultrassom, iam para a sala de emergência, recebiam a monitorização hemodinâmica, que era um Doppler transesofágico, que era passado com anestesia local, e a partir daí era feito medidas de índice cardíaco e medidas de adequação de volemia, como a variação do volume sistólico. Esses pacientes tinham terapia guiada por método, 100% deles eram operados em até 12, 24 horas, no máximo, a meta era 12 horas. Esses pacientes, 100% deles iam para terapia intensiva. A taxa de mortalidade antes, na mediana, no Reino Unido, passava dos 45%, 48%. O que aconteceu com esses pacientes depois que foram submetidos a esse bando? Houve uma redução de mais ou menos de 22% até 32% na taxa de mortalidade desses pacientes. O que é importante nesse trabalho? É a questão da fatalidade. Não tem fatalidade. O que tem é entender de uma maneira muito objetiva quais são os problemas e como é que eles podem ser tratados. E quando a gente vai para essa questão do acidente vascular cerebral no pós-operatório, 1 a 2% dessa população sofre AVC no pós-operatório. É um impacto brutal. Por quê? Porque você ceifa não só a oportunidade dessa pessoa voltar com qualidade de vida depois do seu procedimento cirúrgico, mas você
cria, na verdade, uma dependência dessa pessoa do sistema de saúde. Quando a gente olha o corolário, fazendo um overview das 3 principais complicações, delírio pós-operatório, AVC pós-operatório, disfunção neurológica, declínio e déficit cognitivo pós-operatório, o que tem de situação comum a todos eles? A questão da hipovolemia, da hipotensão oculta. Por que eu estou chamando de hipotensão oculta? Que é aquela situação em que lá atrás, nos anos de 1950, a gente definiu um padrão que é chamado autorregulação cerebral. E a gente falou, olha, entre 50 e 60 de pressão e 150 a 160 de pressão, o cérebro funciona. Pode deixar ele hipotenso, que ele resgata mais volume e se ele precisa. Isso passou nos últimos anos com os estudos corte, que demonstraram de uma forma cabal que a hipotensão, que a gente imaginava lá atrás, que era 50, 60, era 70, às vezes 80 de pressão. Os pacientes necessitavam de uma pressão mais alta para não ter hiperfusão cerebral. Então, a hiperfusão cerebral permeia essas 3 questões. A hipoperfusão, por si, gera uma resposta inflamatória, gera uma resposta de isquemia e reperfusão. Isso gera uma resposta, uma disfunção celular importante, que vai, de certa forma, também permear essas situações todas. E quando a gente olha um pouco mais à frente desses pacientes com 30 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos, a incidência de acidente vascular cerebral nesses pacientes submetidos a procedimento cirúrgico que tiveram hipotensão, e nós vamos depois documentar direitinho o que é esse grau de hipotensão, esses pacientes tiveram um AVC lá na frente. Então, quando a gente olha essas 3 situações, é importante que a gente olhe a questão da hiperfusão e a questão da resposta inflamatória associada. E a resposta inflamatória, a gente sabe hoje que ela é um fenômeno fisiológico, mas ela é um fenômeno patológico em algumas situações. Se eu for olhar a sepsis, é um fenômeno inflamatório, intenso, absolutamente agressivo, que faz uma disruptura em todo o sistema hemodinâmico do paciente. Consequentemente, aquela questão da autorregulação cerebral fica totalmente prejudicada. Mas, em contrapartida, situações de menor intensidade que geram uma resposta inflamatória, geram uma possibilidade da geração de anticorpos monoclonais, de moduladores, de substâncias que vão, do ponto de vista neuronal, fazer uma disfunção neuronal importante e até uma destruição neuronal. Então, esse conjunto de coisas deixa a gente agora olhando como é que nós vamos resolver isso. Então, aqui tem algumas coisas que a gente que vale a pena olhar, né? Então, assim, o cérebro é algo mais monitorizado pelo neurocirurgião e menos monitorizado pelo neuroanestesiologista. Não fui eu que disse essa frase está no artigo, e esse artigo remete a essa situação. Remete a que situação? De que nós monitorizamos o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema renal, o sistema cardiovascular de uma forma exaustiva, macrocirculação, microcirculação, perfusão tecidual, mas o sistema nervoso central, esta caixa preta, ainda ela é submonitorizada. Por quê? Primeiro ponto, a PAM como indicador de perfusão cerebral. Então, como eu falei lá atrás, fluxo sanguíneo cerebral é igual a pressão de perfusão cerebral, me desculpe, a pressão arterial média menos pressão intracraniana. Mas qual é a pressão arterial média adequada para o grupo de pacientes de alto risco? Essa ainda é um enigma, mas é um enigma que começa a ser resolvido, assim como foi resolvida aquela questão das cirurgias abdominais de grande risco lá no Reino Unido. Ou seja, na hora que você tem parâmetros objetivos de observação para você poder fazer uma intervenção mais precisa, absolutamente cirúrgica, você ganha neurônio e você não deixa que aconteça eventos adversos. A segunda coisa é essa questão da autorregulação universal e estática, porque a lei de Larsen, lá atrás, que definiu a autorregulação, ao longo dos anos, ficou evidente, e principalmente nos últimos anos, quando a gente começou a estudar desfecho
e principalmente desfecho neurológico, olhando para essa situação do MINS, que são as lesões miocárdicas e cerebrais relacionadas a cirurgias de grande porte. É, na verdade, uma síndrome descrita nos últimos anos, em que a questão da hipotensão se tornou um ponto central. E aí, a questão toda é definir qual é o nível de pressão. Outro ponto importante é a questão da complacência cerebral. Por quê? Porque a gente olha PIC e olha PAM e acha que isso por si só está resolvido a questão. Se eu tiver uma PAM boa, tiver uma PIC baixa, tenho pressão de perfusão cerebral boa. Mas tem pacientes que têm 70, 80 de pressão de perfusão cerebral e que efetivamente desenvolvem quadros neurológicos, delírio, disfunção neurológica e até AVC no pós-operatório. Então, essa questão da complacência começa a ser, de certa forma, dissecada e entendida como um marcador mais vulnerável, mais precoce de vulnerabilidade intracraniana. E ela está disponível de forma não invasiva. A gente olha o CO2 e o O2 como parâmetros ventilatórios, mas, na verdade, não são apenas tão somente parâmetros ventilatórios. Eles são parâmetros que influenciam o fluxo sanguíneo cerebral, reduzindo ou aumentando o fluxo sanguíneo cerebral em função de níveis de PaCO2 e níveis de oxigenação. E aí vem o último ponto que a gente queria colocar. A monitorização cerebral é vista como um luxo. A gente, quando começa a discutir monitorização de profundidade anestésica, por exemplo, com os diversos devices que a gente tem no mercado, as pessoas falam, eu não uso porque isso é caro. Eu não uso porque não tem validade. Eu não uso porque eu acho que eu não entendo direito o algoritmo disso. A pergunta é, você acredita no eletroencefalograma? Se você acredita num eletroencefalograma, você pode acreditar nesse método, porque é um dos métodos que a gente está discutindo aqui. Se você acredita no seu oxímetro de pulso, você pode acreditar na oximetria tecidual, que é avaliada pela região frontal. Lembrando um ponto importantíssimo, na circulação cerebral há um predomínio da circulação venosa. Então, quando você coloca o sensor de oximetria cerebral na região frontal do paciente, você está medindo saturação venosa. E isso é extremamente rico, porque se você está ventilando o seu doente com 35%, 40%, olhando que agora o CO2 e o O2 não são apenas parâmetros ventilatórios, são parâmetros de proteção ou de agressão cerebral, de agressão neurológica. Se você tiver com esses parâmetros uma fração inspirada de oxigênio, 30% e 35%, sem de saturação, você tem 75%, 80% de saturação cerebral do lado direito e do lado esquerdo, você está, de certa forma, confortável em relação à oferta de oxigênio cerebral. Isso é monitorização do sistema nervoso central. Então, a monitorização do sistema nervoso central, ela, nos últimos anos, tem gerado uma oportunidade muito grande da gente conseguir enxergar o cérebro. E aí tem uma cascata, né? A perfusão cerebral, levando a hipóxia tecidual, levando ao estresse oxidativo, que é um estresse fisiológico do ponto de vista de lesão celular, gerando uma neuroinflamação, rompendo a barreira hematoencefálica, o que piora a autorregulação cerebral e levando à disfunção neuronal. E essa sequência embaixo, delírio, disfunção, são fenômenos também, e muito, de uma certa forma, representativos do fenômeno neuroinflamatório do sistema nervoso central. E qual é a situação drástica do acidente vascular cerebral? É que uma janela terapêutica foi perdida em função do não reconhecimento de uma série de situações que a gente tinha lá atrás. Então, do ponto de vista cerebral, a gente agora trabalha, sim, com a pressão de perfusão cerebral, que é a PAM mais PIC, mas vamos aumentar isso um pouquinho mais. Me interessa saber compressão, me interessa saber fluxo, porque se eu tiver fluxo, eu quero saber, eu vou entender a pressão de perfusão cerebral e a resistência vascular cerebral. Esse conjunto, este balanço, vai me dar uma ideia mais precisa do grau efetivo do fluxo sanguíneo e da oferta tecidual e de evitar o hipofluxo cerebral. Então,
fazendo uma correlação desse lado direito aqui. A pressão sistêmica não é perfusão cerebral. A mesma PAM pode significar uma catástrofe num paciente. E aqui está o exemplo. Eu vou operar um paciente de 25, 28, 30 anos, 32 anos, de um aneurisma cerebral, de uma cerebral média, que eu não tenho cirurgia endovascular, vou ter que fazer uma cirurgia aberta. Eu vou trabalhar com 65, 70 de PA média, vou estar tranquilo, porque a autorregulação cerebral está presente. Ah, mas você fala assim, mas ele teve sangramento. Aí muda. Ah, mas ele no pós-operatório eu vou ter que deixar com uma pressão mais alta por conta do vasoespasmo. Ok, mas no intraoperatório está tranquilo. Agora, você vai deixar 65, 60 de PA média num paciente de 80 anos, que já tem um histórico de hipertensão crônica, de diabetes crônica, de disfunção renal. Jura que você vai deixar 60 de PA média? Jura que você vai deixar 65 de PA média? Então, esse é um ponto importante. Nós temos que individualizar conceitos e situações. A autorregulação cerebral, ela é ótima para servir como um guia em pacientes saudáveis. Mas nos pacientes com asepsis, com disfunção da autorregulação, isto não vai servir para a gente. Então, o modelo clássico, que era o PAM de 50 a 150, ele tem que ser revisto, principalmente para pacientes hipertensos, porque essa curva se desloca para níveis necessários de pressão arterial média de 85 a 95. Idosos frágeis hoje são classificados como neurologicamente frágeis. Por quê? Porque a gente não avalia. Tem uma escala de avaliação mental do estado cognitivo, que é a escala de Montreal. É relativamente simples de ser feita. Ela mede a avaliação e o estado cognitivo do paciente. Então, a paciente, ela faz palavra cruzada, tem 72 anos, vai ser submetida a uma cirurgia, hipertensa e diabética. Pós-operatório, depois de uma colectomia, uma semana depois, ela faz um delírio, fica confusa, faz desorientação, 10 dias depois, ela tem alta do hospital. Em casa, ela já não consegue mais fazer palavra cruzada. Ela que morava sozinha já não consegue mais cozinhar sozinha e ela não consegue mais morar sozinha. Esta paciente está condenada, do ponto de vista de qualidade de vida, a ficar com alguém. E aquilo, às vezes, não dura meses, dura anos, dura a vida inteira. Então, esse é um ponto importantíssimo. Escalas de avaliação do ponto de vista neurológico, elas têm que ser usadas de uma maneira mais frequente para que a gente tenha uma ideia mais precisa do grau de risco, o grau de disfunção que esses pacientes já apresentam, mesmo com tomografia e ressonância normal. Por quê? Porque alguns desses testes são realizados, e eles são realizados em que eles cobram atenção, eles cobram cognição, eles cobrem outros parâmetros que às vezes não são avaliados por uma tomografia e uma ressonância. E cá entre nós, a gente faz eletro, raio-x e eco. Mas quem pede tomografia de rotina para um doente de 75, 80 anos de idade? Quem pede ressonância? Quem pede uma avaliação neurológica? Quem pede uma avaliação que possa, de certa forma, responder àquelas catástrofes que a gente falou no início? Pois bem, então determinados anestésicos halogenados também estão relacionados porque eles abolem a autorregulação. A questão da temperatura e do CO2 ele é fundamental para a gente entender esse processo. E aqui a gente vai para a terceira lei da complacência. Né? A catástrofe começa quando a complacência acaba. E o que é complacência? Complacência é, em determinado momento, numa cirurgia, por exemplo, um paciente de 72, 75 anos, submetido a uma prostatectomia radical por via robótica, e tem que ficar praticamente a 0 grau em relação à cabeça praticamente no chão, ele fica ali durante 2 horas, 3 horas, 4 horas naquele procedimento, ele já tinha uma disfunçãozinha neurológica, ele fica ali submetido ao aumento da pressão intracraniana. E às vezes, com níveis de oxigenação muito mais elevados do que eles precisam, e retendo gás carbônico de uma maneira intensa. Eles fazem uma vasodilatação cerebral. E, ao mesmo tempo, eles têm uma dificuldade no escoamento. Aumenta a pressão intracraniana. Pessoal, aumenta de verdade. E a gente não olha e não observa isso, porque a gente não tem dado para olhar essas situações. Então, edema cerebral, herniação funcional, hiperfusão tóxica e a hiperfusão oculta, que eu já tinha mencionado para vocês lá atrás, são situações absolutamente pertinentes a esses pacientes. E o fluxo sanguíneo crítico, mesmo com PAM normal, é uma realidade.
né? Então, a gente falou aqui do CO2, falamos do oxigênio aqui, níveis mais relativamente, o fluxo sanguíneo, aumento de 1 milímetro de Hg na PaCO2, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral em 4%. Se você deixar o seu CO2 com 10, 12, e que não é infrequente no nosso operatório, a gente aumenta em torno de 40% o fluxo sanguíneo cerebral. A questão é, tem retorno venoso? Está adequado? Você está usando PIP de 6, 7, 8, 9? Ou seja, tem um conjunto do ponto de vista ventilatório que pode atrapalhar toda entre aspas, a saída de sangue do sistema nervoso central. Então, este conjunto e a armadilha da hiperóxia, que é outro negócio muito grave. Eu, habitualmente, induzo minhas anestesias com 30%, 40% de FiO2. Rara, eu não uso 100% de FiO2. Mantenho meus pacientes para manter 94%, 95%, 96% de saturação. E, do ponto de vista da oxigenação, da perfusão tecidual, da perfusão sistêmica, a gente garante que a perfusão sistêmica vai estar acontecendo. Então, esses são alguns moduladores, a proteção e a hemodinâmica venosa, o Trendelenburg, a glicemia, que também, ela, às vezes, é subdiagnosticada, né? O paciente vem, às vezes, já vem com 130, 140 de glicemia. No meu hospital, a gente tem um dado, que é um dado em todos os pacientes, é feito o décimo antes do paciente descer. É muito frequente a gente encontrar pacientes com 130, 140, 150 de níveis de glicemia. E no intraoperatório? Vai para 170, 180, 190, 200. Tem lesão neurológica associada a isso? Tem. Tem que ser feito um tratamento? Tem. Então, ou seja, a gente tem que olhar esses pequenos detalhes, o detalhe da hipotensão, o detalhe da hipotermia, o detalhe da fração inspirada de oxigênio mais alto, o detalhe do CO2, e esse conjunto de coisas é que vai fazer com que o nosso paciente não sofra tanto risco, porque a nossa obrigação é em devolver o paciente o melhor possível do ponto de vista daquilo que em relação a que ele entrou. A questão da temperatura, que é um neuroprotetor, a gente já aprendeu lá na reanimação cardiopulmonar, nesses pacientes de risco, desses pacientes que apresentam alteração neurológica ou que não despertam, o uso da hipotermia terapêutica, ela é eficaz e ela é muito eficiente, consequentemente, também deve o ser. Mas, lembrar do seguinte, hipotermia aumenta a incidência de infecção. Então, tem um balanço nisso aí, né? E a inflamação sistêmica, como eu falei, que é um fenômeno fisiológico, é um fenômeno que vai acontecer. Esse trabalho é um trabalho recente que foi feito utilizando uma monitorização não invasiva chamada Brain for Care, que fez uma correlação entre os níveis de pressão arterial e o nível ótimo de pressão de perfusão. E encontrou uma correlação positiva muito interessante, mostrando o seguinte, que a monitorização não invasiva, que é gerando uma curva chamada P1, P2, que a gente vai ver ela mais para frente, ela tem uma correlação com complacência cerebral, mas tem uma correlação com fluxo sanguíneo cerebral, tem uma correlação com perfusão cerebral. Isto é um ponto importante para a gente começar a pensar na monitorização do conjunto de equipamentos e monitores utilizados nesses pacientes de alto risco. E lembrar daquele quinto ponto que eu coloquei, monitorização neurológica não é luxo, é uma necessidade, né? Então, quando a gente olha do ponto de vista de saúde pública, é esse contrapartida que a gente tem que fazer. É aquela monitorização versus evitar esses eventos aqui e ver o quanto isso é do ponto de vista PIB per capita. PIB per capita é um dado que a gente tem da farmacoeconomia, em que há uma determinada tecnologia ou técnica que pode ser, que foi introduzida, o que ela faz de benefício? Por exemplo, utilizar equipamentos para manter a temperatura, que nós colocamos na 2174. E se ele mantiver a temperatura do paciente, ele tem um custo. Ele tem um custo, com certeza. Mas
quando ele utilizado, ele reduz a incidência de infecção, reduz a incidência de complicações cardiovasculares, reduz o tempo de despertar durante a anestesia, há um metabolismo mais eficiente das drogas anestésicas. Então, a gente chama isso de os efeitos benéficos da terapia e o custo da terapia. Quando a gente coloca isso no estudo farmacoeconômico, a gente encontra esse número, chamado PIB per capita. Quando a gente analisa manta térmica, para vocês terem ideia, o NICE, que é um serviço que existe no Reino Unido para avaliar a introdução de novas tecnologias, parecidos com o que é a Conitec aqui no Brasil, ele encontrou que é 27 vezes o PIB per capita. Ou seja, o custo, entre aspas, de você utilizar uma manta térmica, ele se paga 27 vezes do ponto de vista para você, entre aspas, do custo daquele procedimento. É PIB per capita, absolutamente. Agora, a gente precisa definir quanto o é. Quando a gente olha que nos últimos 3 anos o mundo gastou 5 trilhões de dólares com esses pacientes. Com certeza o é. Por quê? Quando a gente analisa uma hemodinâmica cerebral guiada pelo NIRS, diminui o delírio em 30% versus o cuidado padrão. Quando a gente utiliza a pressão arterial média guiada pela oximetria, diminui o dano cognitivo, diminui AVC e sai da PAM empírica. Em PAM empírica do ponto de vista do sistema nervoso central. Quando você usa monitorização hemodinâmica avançada, isso diminui o desfecho primário em cirurgia geral. O EEG processado diminui o consumo de anestésico, mas não tem um impacto significativo em relação ao delírio. No entanto, é importante lembrar dos NAPs, que são os programas de auditoria do Reino Unido. Quando você olha a população de alto risco, os monitores de profundidade anestésica fizeram diferença. Quando a gente olha a população geral, eles não reduziram o delírio. Então, de novo, nós estamos chamando a atenção aqui para a população de alto risco. A população de alto risco é que merece um modelo diferente de cuidado. A monitorização multimodal, que é o que a gente está começando a propor aqui, ou seja, os estudos são heterogêneos ainda, mas, de novo, tem que procurar realizar esses procedimentos em uma população de alto risco. E o que nós vamos tentar fazer na SAESP pelos próximos 2 anos? Criar uma proposta de um estudo multicêntrico, validar assim, esse modelo de cuidado e, a partir daí, criar um modelo de monitorização multimodal para o sistema nervoso central. Qual é esse ecossistema? Saturação tecidual, o NIRS, o Foresight e outros monitores que a gente tem aí no mercado, o EEG processado, que é o monitor de profundidade, a hemodinâmica cerebral, né, que ela pode ser medida de maneira invasiva ou não invasiva, né, preferencialmente de maneira não invasiva, e a ciência dinâmica, que é o P2, P1, que é o equipamento da Brenker. A ideia é que, na verdade, é que a gente comece a trabalhar dentro de protocolos, né? Então, um protocolo para evitar a dessaturação utilizando o NIRS como referência, né? Aumentar a PAM com vasopressor se necessário, manter uma normóxia e não hiperóxia, isso é importante, manter uma normocapnia, manter o débito cardíaco dentro de valores normais, revisar a posição da cabeça frequentemente do paciente. Frequentemente, o paciente fica com a cabeça caída do lado. Quando ele cai com a cabeça do lado, a gente já aprendeu isso do neurotrauma, isso diminui o fluxo sanguíneo contralateral e prejudica o esvaziamento do sangue do sistema nervoso central e dificulta a chegada de fluxo sanguíneo para o sistema nervoso central e reduzir a profundidade anestésica. Muitas das vezes, se você não tem um monitor, você acaba utilizando uma das definições em relação ao que foi colocado lá naquele estudo, é que ele reduz a concentração de anestésico. Ele vai fazer com que você use anestésico na dose correta. Né? Redução, a protocolo do burst suppression, para poder, a mesma coisa, diminuição de dose do anestésico, o protocolo de hipotensão cerebral, identificar um CO2, vasopressor, o uso mais frequente de vasopressores. Gente, a disfunção autonômica faz parte da anestesia.
fazer anestesia significa realizar disfunção autonômica nos nossos pacientes. E como é que a gente vai resolver disfunção autonômica? Com volume, dando líquido para o paciente, encharcando ele? Não. Tem um estudo muito interessante realizado na Suíça com pacientes submetidos à cistectomia radical, em que um grupo de pacientes foi utilizado norepinefrina desde o início, não foi feita anestesia regional, foi feita só anestesia regional, foi usado em 100% daqueles pacientes norepinefrina em doses baixas ou em doses crescentes para manter uma PAM acima de 75, 80, e no outro grupo, a norepinefrina entrou se necessário. A incidência de disfunção renal, disfunção neurológica, disfunção respiratória, infecção, no grupo em que foi não tratado, era absolutamente muito mais frequente. Então, é para chamar atenção mesmo. A gente utiliza drogas vasoativas numa frequência menor do que os nossos doentes realmente precisam. Né? Identificar e tratar as causas precipitantes, principalmente fazer uma avaliação desses pacientes, fazer uma avaliação neurológica pré-operatória, identificar os pacientes de risco e, nesses, não só fazer um cuidado multimodal, esses protocolos, esses bundles, mas, mais do que isso, entender que esses pacientes são de alto risco e, consequentemente, eles necessitam de um conjunto de cuidados que vai fazer absolutamente diferença. Né? Então, o que a gente está propondo aqui? No pré, no intra e no pós. No pré, né, a avaliação é absolutamente pertinente em relação à questão da fragilidade. Definido fragilidade, esse paciente tem uma fragilidade neurológica. Fazer aqui é o MOCA, na verdade, é o questionário de resposta autonômica de Montreal, que é um dos modelos. Ele varia de 0 até 30, entre 24 e 26 é limítrofe, 28, 30 ele é normal, abaixo disso são os pacientes de risco. Né? Pacientes com dependência funcional, pacientes de risco mais elevado, ASA 3, ASA 4, esses pacientes já têm um risco mais elevado. Você tem que fazer um planejamento daquilo que você vai fazer do ponto de vista. Mas lembrar do seguinte, se o ortopedista está fazendo a prótese de quadril, eu fiz isso semana passada, um paciente está fazendo a prótese de quadril, o cirurgião virou para mim e falou assim, quanto está a pressão? Está sangrando aqui. Aí eu falei assim, está com 85 de média. Falei, não dá para baixar para 60? Eu falei, posso baixar para 60, mas tem um grande problema. A gente pode contabilizar no pós-operatório que ele vai ter ou delírio ou disfunção neurológica ou vai ter um AVC. Se a gente quiser considerar que isso pode fazer parte do conjunto daquilo que ele pode receber, tá ok, tá perfeito. Agora, se não, eu vou ter que trabalhar com a pressão de 80, 85, talvez ele sangue um pouquinho mais. No final, utilizou lá um sistema de recuperação de sangue e falou, sangrou demais, sangrou 250, 300, 400 ml, que foram salvos pelo CellSafe. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a isso. Níveis de hipotensão no intraoperatório, que a gente suportou isso durante anos, achando como era uma coisa normal, isto não é normal. Isto é anormal e isto piora a condição neurológica no nosso paciente. Com relação ao intraoperatório, PAM, saturação e ETCO2, absolutamente claro. Utilizar os monitores de profundidade, naqueles pacientes de maior risco, utilizar monitores de saturação cerebral, temperatura, um controle rigoroso da glicemia, um controle rigoroso em relação à reposição volêmica mais agressiva e atenção com relação ao posicionamento da cabeça. Se você não está fazendo uma cirurgia em que a cabeça não, entre aspas, não precisa, põe a cabeça na posição neutra. Põe 2 apoiozinhos laterais, mantém a cabeça na posição neutra. E se estiver fazendo uma cirurgia em que, do ponto de vista de posicionamento, seja um posicionamento muito ruim, ou cadeira de praia, ou a posição típica da robótica, aí você vai ter que ter mais atenção. Não dá para deixar um CO2 de 65. Não dá para deixar 100 de saturação com 60% a 70% de entrada. Então, a gente tem que ser absolutamente muito mais cuidadoso com relação a isso. Né? Então, NIRS, PEG, a gente já passou por isso aqui, eu só vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Então, assim, as 10 recomendações que a gente gostaria que vocês olhassem. Né?
Individualizar PAM. Paciente de alto risco não é, entre aspas, de 60 a 160. Não dá para ser. Utilizar um protocolo de saturação tecidual naqueles pacientes com protocolo de saturação. Otimizar a analgesia multimodal. Drogas anticolinérgicas, lembrar que pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos são mais vulneráveis do ponto de vista neurológico. Eles têm uma alteração do ponto de vista de uma facilitação do ponto de vista de lesão neurológica e de facilitação de delírio no pós-operatório, que vem esse bando de prevenção do delírio. Reorientação, sono, analgesia, levar o porta-retrato lá, levar as coisas que são amigáveis para o paciente idoso, para ele se sentir naquele ambiente com mais segurança, de preferência deixar ele com os familiares, levar comida para ele. Ou seja, a gente tem que traduzir para ele um ambiente de segurança, ter relógio, de preferência ter luz do dia, ter noite, para que eles, do ponto de vista, possa se orientar melhor, né? Monitorizar EEG, prevenir hipotermia, hipoglicemia, né? Foi como eu falei para vocês, a gente mede a glicemia, mas não intervém nela, né? Fazer uma triagem efetivamente do ponto de vista cognitivo, pré e no pós-operatório, para a gente entender o que, entre aspas, está disfuncional no pós-operatório, que possa ser melhor corrigido, né? E se, por acaso, o paciente tiver um AVC no intraoperatório, é chamada via rápida. Esse paciente tem que ir até 30 minutos, ele tem que sair do centro cirúrgico e ir para a sala de hemodinâmica. É o que efetivamente vai poder salvar o cérebro desse paciente e tirar ele daquela situação. Medir e auditar isso de forma mais objetiva, né? Então, o que a gente imagina é que a gente vai sair de uma PAM universal para uma PAM individualizada. Vamos sair de uma autorregulação estática para uma autorregulação monitorada e dinâmica. Que nós vamos sair de uma complacência ignorada para uma complacência visualizada através de P2, que nós vamos sair como parâmetros ventilatórios CO2 e O2, e eles, na verdade, são parâmetros cerebrais. Utilizar o EEG e o NIRS não como um luxo opcional, mas como um padrão de cuidado para esses pacientes, né? Entender que desfecho neurológico, como naquele quadro daquelas cirurgias abdominais, não são inevitáveis. Eles podem ser preveníveis, eles podem ser melhorados, né? E criar, na verdade, não ter um protocolo único, né? Paciente de alto risco merece um protocolo individualizado, e esse protocolo individualizado tem que ser personalizado por cada paciente. E aqui, né, o cérebro é o órgão com maior gap, do ponto de vista de monitorização e dano na anestesia atual. A PAM, CO2 e O2 não são parâmetros cerebrais, não são apenas hemodinâmicos, são parâmetros cerebrais, autorregulação e dinâmica, só repetindo. Então, o que a gente propõe com o Brain Target? Que a gente tenha uma inteligência artificial, que essa inteligência artificial hoje responde pelo nome de médico anestesista. Essa é a melhor inteligência artificial que a gente pode ter hoje, na hora que a gente entende claramente todos esses pontos aqui e muda um pouco, né, as nossas estratégias. Temos ferramenta, temos conhecimento, temos saída. Só precisamos enxergar aquilo que antes estava invisível. O que estava invisível antes? O hipofluxo cerebral. A hipotensão cerebral real, não a hipotensão cerebral oculta. E, deixa eu colocar um ponto para vocês importantíssimo. Nos últimos 15, 20 anos, a Associação Americana de Medicina definiu que a anestesia foi a especialidade que mais contribuiu para a segurança dos pacientes nesses últimos anos. E, então, eles parabenizam a anestesia. E essa questão do sistema nervoso central, ela é importante, pessoal. Por quê? Porque aqui a gente tem uma grande oportunidade de começar uma grande... É isso aí, Diana. A gente não vê. Então, assim, esse é o nó. Mas hoje, com os estudos de desfecho, Diana, com os estudos de corte, a gente começa a enxergar a catástrofe que é do ponto de vista cardiovascular. Né? Não fazer monitorização hemodinâmica em paciente de alto risco, Diana, é impensável hoje em dia. Do ponto de vista, nós sugerimos isso na nossa resolução, né? Então, assim, podemos disponibilizar os slides. Os slides vão ficar na aula, tá, pessoal? Depois eu vou deixar eles lá todos disponíveis para vocês. Mas eu vou pedir para a Vitória enviar para vocês. Vou falar assim, vou falar no Copa assim, a gente vai ter um workshop amanhã,
tá? E depois nós vamos ter 2 reuniões que a gente vai organizar no Copa, em que a gente vai discutir esse mesmo tema. Vocês estão todos convidados, né? Depois vocês vão olhar, vão passar lá no stand da Brain for Care lá, vai ter os dias que vão ter essas reuniões, vai ser um prazer receber vocês lá e a gente poder conversar. E assim, mas voltando a essa questão, então, do ponto de vista hoje de monitorização hemodinâmica em paciente de alto risco, é impensável você não monitorizar. Do ponto de vista, eu diria que, do ponto de vista ético, fica muito complicado, exatamente, Diego. Exato, é isso aí. Então, assim, é fundamental que a gente entenda que o nosso papel tem que ser um papel não de vanguarda, é um papel, na verdade, do ponto de vista do dia a dia, relacionar. Se eu estou fazendo um procedimento num paciente de baixo risco, de médio risco, se eu tiver com a monitorização padrão que é exigida pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, eu estou perfeito. Agora, se eu estou fazendo um procedimento de alto risco, está lá escrito. A gente sugere que para reduzir complicação, para melhorar a segurança do paciente, para reduzir complicações, que a gente entre e faça as coisas de forma diferente. E o que é diferente? É cuidar do paciente como um todo. Não dá para entender, do ponto de vista hemodinâmico, se o paciente tem 80 de PA média, se está bom ou se está ruim. Eu preciso da informação da adequação do débito cardíaco, eu preciso da adequação da variação do volume sistólico, eu preciso definir, eu tenho um guia para fazer a reposição de volume. Então, paciente de alto risco, ele é efetivamente um doente mais complexo, e ele precisa de um recurso maior. Os ingleses, com o mesmo sistema de saúde que o nosso sistema de saúde público, definiram como padrão monitorização hemodinâmica em pacientes com fratura de colo de fêmur, em pacientes submetidos à prótese de total de quadril, pacientes submetidos à cirurgia abdominal. Então, ou seja, e por que eles fizeram isso? Porque o próprio NICE definiu que, do ponto de vista de custo-efetividade, custo-eficácia, essas monitorização e essas terapias são custo-efetivas, são PIB per capita positivo. Então, a gente tem que entender que a gente tem um momento muito interessante da anestesia, que é um momento de afirmação do ponto de vista de cuidado perioperatório. A gente fala muito de medicina perioperatória, é a gente avaliar. Nossos pacientes fazem avaliação frequentemente do quê? Vai para o cardiologista, mas morre mais de lesão neurológica. Eu deveria mandar para o neurologista fazer uma boa avaliação. Eu deveria mandar para o nefrologista, para o paciente que tem 75, 80 anos, 85 anos, porque, embora ele tenha uma creatinina de 1,4, ele tem um clearance reduzido em 40%, 50%. Então, veja, existe, na verdade, um conjunto de informações do ponto de vista de reserva funcional, do ponto de vista dos pacientes geriátricos, que é algo muito complexo e que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender isso, e a gente, às vezes, minimiza esses problemas como se eles, na verdade, fossem pacientes submetidos a uma mera colectomia. Não é. Independente do procedimento, a gravidade do paciente é muito alta. E é isso que nós estamos olhando e estamos cuidando. Nós estamos cuidando do paciente. Eu não estou cuidando, entre aspas, da cirurgia. A cirurgia é mais um elemento de preocupação minha, mas o grande elemento de preocupação tem que ser esse conjunto desse paciente. A reserva diminuída do ponto de vista global, né? E calcular fragilidade, calcular uma série de dados aí, e eu acho que nós, anestesistas, temos condição de liderar isso. Por quê? Porque nós somos médico do perioperatório. A gente sabe o que a gente passa, a gente sabe a dificuldade. 30% a 35% dos pacientes submetidos à cirurgia eletiva vêm anêmicos para a cirurgia. Anêmicos. 65% a 70% dessas anemias são ferroprivas. A gente trata elas pelo SUS de graça. Os remédios estão todos de graça. Então, assim, é um momento, eu acho que é um momento interessante que a gente vive hoje, um momento que a gente dispõe de tanta informação do ponto de vista de desfecho, em que a gente tem uma puta oportunidade de fazer coisa diferente.